deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe olhar a distribuição da configuração eletrônica na tabela periódica? Você sabe analisar a configuração eletrônica e identificar esse elemento na tabela periódica? Se não, ou se você quer saber mais, venha comigo para essa aula, onde vamos falar sobre distribuição eletrônica na tabela periódica. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e toca a vinheta! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Vambora, galerinha, para mais uma aula aqui sobre tabela periódica. E vamos falar nessa aula da distribuição eletrônica na tabela periódica, né? Vamos ver ali os períodos, as famílias, como que os elementos foram distribuídos conforme a distribuição aí da configuração eletrônica. Então vai ser uma aula bem densa, com muita informação, e ela vai estar top demais. Então vambora! Aquecem as turbinas aí, porque essa aula vai ser o bicho. Então, galera, olha só. Então, vamos aqui, tá? Falar primeiramente sobre os períodos. Iremos falar sobre os períodos, depois a gente vai falar sobre as famílias. E eu vou mostrar para vocês um negocinho muito massa, que é a distribuição eletrônica na tabela periódica. Lembra do diagrama de Linus Pauling? Nós vamos montar aquela ordem lá do diagrama, a sequência crescente de energia, usando a tabela periódica. Então, se você tem dificuldade aí, ou teve dificuldade na memorização daquela ordem lá da configuração eletrônica, com a tabela periódica nós vamos resolver esse problema, tá bom? Então vamos lá, galera. Então olha só, nós já falamos o quê? Nós já falamos que a tabela periódica possui o quê? 7 períodos. E aí eu coloquei destacado aqui, ó, tá? Então primeiro período, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. Detalhe, todos os elementos de um mesmo período têm o quê? O mesmo número de camadas. Todo elemento que está no primeiro período tem uma camada, terceiro período tem 3 camadas, quinto período tem 5 camadas, sexto período tem 6 camadas, todo mundo que está no sétimo período tem 7 camadas. Perfeito? Ok. Aí olha só, como que funciona aí a questão da terminação da configuração eletrônica com relação ao período pertencente? Veja bem, se a configuração eletrônica terminar em NS, como assim, professor? NS N é a maior camada do elemento, tá bom? N é a maior camada do elemento. Então, quando eu faço a configuração 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3... Esse 4 aí, ó, é o maior número quântico principal. É ele que vai dizer para mim, tá? A camada, né? O número de camadas que o átomo tem. Então, nessa configuração que eu acabei de mostrar, são 4 camadas. Então, toda vez que a configuração terminar em S ou em P, essa configuração ela vai terminar justamente na maior camada. Lá na frente eu vou dar alguns exemplos que vai ficar mais claro isso aqui, tá bom? Mas veja só. Todas as vezes que a configuração eletrônica terminar em S ou em P, ela vai terminar na maior camada do elemento. E aí qual é o período que ele pertence? Pertence justamente ao N, tá? Ao período N. Eu vou dar exemplos, tá bom? Vamos embora ver aqui os exemplos logo, para ficar mais fácil? Pera aí, vamos embora ver os exemplos, que aí já fica mais fácil. Ó, então, por exemplo, aqui, ó, sódio. Vamos pegar o sódio. Número atômico 11. O sódio, quando neutro, ele tem 11 elétrons. Galera, eu preciso fazer isso aqui, tá? Com o átomo no seu estado neutro. Senão você vai fazer bagunça. Beleza? Senão você vai fazer bagunça. Você vai pegar o elemento lá. São 11 prótons? Quando neutro, são 11 elétrons. Faz a configuração de 11 elétrons. Tá certo? Então, como é que ficaria a configuração eletrônica para o sódio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Repare que se você somar aqui, ó, 2 mais 2 mais 6 mais 1 vai dar 11. Aqui, galera, é o nível 1, nível 2, nível 3. Esse cara tem quantas camadas? 3 camadas. Repare que a configuração terminou em NS, ou seja, terminou na maior camada. Portanto, ele é do
terceiro período. Por que ele é do terceiro período? Porque ele tem 3 camadas. Ele tem 3 camadas, tá? Olha o outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar o bromo. 35. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. É a configuração dele. Terminou em 4p5. Quantas camadas ele tem? 4 camadas. Repare que a configuração termina justamente na maior camada. Toda vez que for S ou P, vai terminar, a sua configuração eletrônica vai terminar na maior camada. Já que ele tem 4 camadas, ele pertence a qual período? 4º período, tá? Então olha só, o sódio, ele é do terceiro período. Tá aqui o terceiro período, ó o sódio aqui no terceiro período, ó. O bromo, nós vimos que ele é do 4º período. 4º período. Cadê o bromo aqui, ó? Cadê o bromo? Ó o bromo aqui, ó. Ó o bromo aqui, ó, no 4º período. Então é o seguinte, fez a configuração eletrônica, terminou em S ou terminou em P, o período dele é justamente esse número quântico principal aqui, ó. Porque a configuração, quando termina em S ou em P, termina justamente na maior camada. Já quando a configuração terminar em D, galera, ele não vai terminar na maior camada. Ele vai terminar na penúltima camada. Ele vai terminar em N-1. Então veja bem, vamos pegar um exemplo. Olha lá, olha só o escândio. Número atômico 21, escândio, número atômico 21, tá? Número atômico 21, ele tem, portanto, o quê? 21 elétrons. Faz a configuração. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Galera, terminou na maior camada? Terminou na camada 3. Mas a maior camada é a 3? Não. A maior camada é a 4. Repare que ele não termina na maior camada. Ele termina então em qual camada, Mota? Ele termina na camada aqui, no caso, 4 menos 1. Ou seja, ele termina na camada N menos 1. N é a maior camada. N é a maior camada. Só que ele não termina em N. Ele termina em N menos 1. Tá aí o exemplo, ó. Ele não terminou em 4, ele terminou em 4 menos 1. Então, qual é o período que ele pertence? Como é que eu faço? Se for dado toda a configuração eletrônica, basta você olhar qual é a maior camada. Se te deu só o final da configuração, só o final, já que terminou em D, você vai pegar esse 3 e somar com 1. 3 mais 1 vai dar 4. Logo, ele pertence ao 4º período. Está aqui o 4º período. Cadê o escândio? Aqui o escândio, ó. Aqui o escândio. Então, todas as vezes que a configuração terminar em D, todas as vezes que a configuração terminar em D, quer dizer que está terminando em N menos 1. Então, o que você faz? N menos 1, soma com 1, você vai achar o valor de N, que para esse exemplo vale 4. Perfeito? E se terminar em F? Se terminar em F, galera, a configuração também não vai terminar na maior camada. Ela vai terminar na antepenúltima camada, ou seja, em N-2. Olha o exemplo. Olha lá. Olha o lantânio. Olha o lantânio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f1. Terminou em F. Eu te pergunto, a maior camada é a 4? Não. A maior camada é qual? A maior camada é a 6. Ou seja, terminou em 6 menos 2, que dá 4. Ó. Terminou em N menos 2. Toda vez que terminar em F, vai terminar em N menos 2. Ou seja, na maior camada, menos 2. Então, qual é o período dele? Qual é a camada maior dele? Você vai pegar esse N menos 2 e somar com 2 para achar o N. 4 mais 2, 6. Ele tem 6 camadas, logo ele é do 6º período. Vamos lá no 6º período? Cadê o lantânio? Cadê o lantânio? Cadê o lantânio? Uau, Motinha, cadê o lantânio? Lembra que esses caras aqui, ó, esse cara todinho tá aqui dentro e esse cara todinho tá aqui dentro. Ó o lantânio aqui, ó. O lantânio tá aqui, ó. Beleza? Inclusive é o seguinte, essa série aqui, ó, ela é chamada série dos lantanídeos ou lantanoides. São também conhecidos como elementos das terras raras.
Aqui são os actinídeos ou actinoides. Todo lantanídeo tem a configuração terminada em 4F. Lembra que o F vai de 1 a 14. Se você for olhar aqui, ó, 4F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14. Algumas tabelas periódicas, galera, pega esses dois elementos aqui, ó, e colocam eles junto dos lantanídeos e dos actinídeos. Só que não é não. Esses caras aqui, ó, esses dois elementos, não são lantanídeos e nem actinídeos. Eles são desse bloco aqui, que nós vamos ver o nome deles, que são chamados de elementos de transição, tá? Externa, perfeito? Então, se terminar em 5F, é dessa série aqui, ó, dos actinídeos. Então, repetindo. Suponhamos que a questão te dê somente o término da configuração em ordem crescente de energia. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. A questão te deu a configuração completa. E você quer saber qual é o período que ele se encontra na tabela periódica. O que você vai fazer? Você vai analisar quantas camadas que ele tem. Então, quantas camadas que ele tem? Olha aí, sódio tem quantas camadas? Tem 3, terceiro período. Bromo tem quantas camadas? 4 camadas, quarto período. Escândio tem quantas camadas? Tem quantas camadas? Tem 4 camadas, quarto período. Lantânio tem quantas camadas? Tem quantas camadas? Tem quantas camadas? Tem 6. Então ele é do sexto período. Lembra que no número quântico, esse 6 aqui, ó, indica o quê? O nível de energia, a camada de energia. Então esse cara tem quantas camadas? Ele tem 6, né? Até 6 camadas ali com elétrons. Agora, se você só tem o término da configuração, o que você vai olhar? Se terminar em S ou se terminar em P, o período é o próprio valor de N. Se terminar em D, lembre que não vai terminar em N, vai terminar em N menos 1. Então você vai somar com 1 para achar o valor de N. Se terminar em F, não termina na maior camada, termina em N menos 2. Então você vai pegar esse N menos 2 e somar com 2 para achar a maior camada, perfeito? Então aqui, sódio, terminou em S, o período dele é o próprio 3. Terminou em P, o período dele é o próprio 4. Terminou em D, pega o 3 e soma com 1, dá 4. Quarto período. Terminou em F, pega o 4 e soma com 2. Ele é do sexto período. Amém ou misericórdia? Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga misericórdia e reveja aí essa aula, perfeito? Então vamos para frente. Falamos então dos períodos. Vamos falar agora das famílias. Galera, todos os elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Algumas literaturas vão dizer que o quê? Possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. E outro detalhe, eles têm o mesmo número de elétrons de valência. O que são elétrons de valência? Elétrons da última camada, tá? Elétrons da última camada. Então você tem aqui as famílias, ó. Tá aqui as famílias, que são quantas famílias? São 18. São 18 famílias. 18 famílias. Quanto ao término da configuração eletrônica em ordem crescente de energia, o que a gente sabe, galera? Olha só. Todos os elementos que têm a configuração eletrônica terminada em S ou em P são chamados de elementos normais, típicos, característicos ou representativos. Onde que estão eles, Mota? Onde que estão eles? Estão aqui, ó. Todo mundo que tem a configuração terminada em S tá aqui, ó. Todo mundo que tem a configuração terminada em S. Aqui é a galera que termina em S1 e aqui é a galera que termina em S2. Aqui é a galera que termina em P. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Perfeito? Lembram que o subnível S cabe 2 elétrons. O subnível P cabe 6. O subnível D cabe 10. E o subnível F cabe 14. Todos os elementos que têm a configuração eletrônica terminada em D são chamados elementos de transição externa, que é esse blocão aqui, ó, rosa. Tá? Esse blocão todo aqui, ó. Então esse povo aqui são os elementos de transição externa, que vão terminar, que tem a sua configuração terminada em D. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8,
D9, D10. E a galera que tem a configuração terminada em F são os elementos de transição interna, porque estão aqui dentro, ó. Lembra disso? É a galera que termina em F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14. Perfeito? Então, olha só. Eu tenho 18 famílias. Se a configuração eletrônica terminou em S, esses elementos estão aqui. Se a configuração eletrônica terminou em P, está aqui. Se terminou em D, estão aqui. Se terminou em F, estão aqui. Mas pelo amor de Jeová, é configuração eletrônica em ordem crescente de energia. Cuidado, porque a questão pode vir com a configuração em ordem geométrica. Dê uma revisada aí sobre configuração eletrônica lá na minha aula, lá para trás, que eu falo sobre essas configurações, tá? Perfeito. Então tá lá, ó. Todo mundo que a configuração terminou em S1 tá aqui, em S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. O povo que termina em F1, F2, F3, F14. Amém ou misericórdia? Gente, isso aqui é muito lindo. Moço, os caras fizeram uma tabela, você tá ficando doido, moço. Você vê que você tem tudo bate, tudo muito bonitinho. Olha só, todo mundo que está no mesmo período tem o mesmo número de camadas. Todo mundo que está na mesma família tem propriedades químicas semelhantes. Aqui é a galera que termina em S1 e S2. Aqui é a galera que termina em P1, P2, P3, P4, P5, P6. Aqui o povo que termina em D1, D2, e o povo que termina em F. Gente, isso aqui é muito lindo. Só que tem uns detalhes. O hélio está aqui. O hélio não tem a configuração terminada em P6. O hélio tem configuração terminada em S2. É tanto que o hélio só tem 2 elétrons. E a configuração dele é 1s2. Mota, então ele deveria estar aqui. Poderia. Só que os caras falaram o seguinte, ó. O hélio é parecido com esse povo aqui, ó. O hélio é parecido com esse povo aqui. O hélio é estável, como os demais. O hélio possui propriedades químicas semelhantes a esses caras aqui. Então nós vai deixar o hélio aqui mesmo, ó. O hélio vai ficar aqui, beleza? Aí, quando eu falei com você sobre o número de elétrons de valência, é o seguinte. Todo mundo que está na família 1A tem um elétron na última camada. Tá? Essa família aqui é chamada de família 1A. Já eu vou passar, tá, o nome. Mas todo mundo que está aqui tem um elétron na última camada. Aqui tem 2. Aqui tem 3 elétrons na última camada. 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na última camada. Ou 2, que é o caso do hélio. Perfeito? Então, de novo. Aqui tem 1 elétron na última camada, 2 elétrons na última camada. Aqui tem 3 elétrons na última camada, 4, 5, 6, 7 e 8. Esses aqui pode variar. Então nós não vamos nem falar sobre esses caras aqui não, ó, tá? Então estou dando destaque mais a galera que termina em S e os que terminam em P, que são justamente os elementos normais, típicos, representativos, característicos. Agora, esses de transição, galera, eles transitam entre as propriedades dos que terminam em S e as propriedades do que terminam em P. Eles transitam. Por isso que são chamados de elementos de transição. Como eles são de transição, eles transitam, deixa eles quietinhos, ó. Ok. Agora, como é que eu identifico as famílias, tá? Olha lá. Não são 18 famílias, são 18 famílias. Então aqui vai ser a família 1, 2, família 3, família 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, família 13, família 14, família 15, família 16, família 17, família 18 ou família 0. Essa é a identificação mais nova, tá? É chamar as famílias de 1 até 18. Família 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 blá. Família 18. Na nomenclatura antiga, era família 1A, 2A, só que é em algarismos romanos, tá? Só que por praticidade, a gente escreve desse jeito, tá? Com números arábicos. Mas na regra da IUPAC, né? Que é a
a FIFA, né, como se fosse a FIFA no futebol, né, a FIFA que define ali as regras do jogo. Aí o PAC é quem define as regras da química, tá bom? É a IUPAC, tá bom? Então, aqui seria a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, beleza? Então, os elementos das famílias A estão aqui e estão aqui, tá? Lembrando o quê? Os elementos das famílias A são os elementos normais, típicos, característicos, representativos. E os elementos das famílias B, família B, que são os elementos de transição externa e os que estão aqui dentro, né? Que são os elementos de transição interna. Aí você tem 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 repete, porque as propriedades são semelhantes desses três blocos, 1B e 2B, beleza? Então, ou vocês vão encontrar em provas essa nomenclatura aqui de cima, de 1 a 18, ou vocês vão encontrar essa nomenclatura aqui de baixo, ó, tá? Então, cai nos vestibulares dos dois jeitos, no Enem também pode cair dos dois jeitos. Por isso você precisa saber os dois jeitos, tá? Mas é muito simples quando você começa aí num processo de repetição, perfeito? O que é mais interessante aqui é isso aí, né? Aí o seguinte, essas famílias A, elas têm nome. Então tá aqui, ó. Configuração que terminou em S1. É a galera que tá aqui, ó. Configuração terminada em S1. Essa família é a família 1, ou a 1A, que são os metais alcalinos. Então aqui é a família dos metais alcalinos. Motinha, eu preciso saber o nome desses trem? Meu filho, você precisa saber tudo que eu tô falando aqui. Tudo que eu tô falando aqui você precisa saber, beleza? Aqui, ó, é a galera que tem a configuração terminada em S2. Família 2 ou 2A, metais alcalinos terrosos. Aqui é a galera que termina em P1, que é a família 13 ou 3A, tá? Conhecida como família do boro, Aqui, o povo que termina em P2, que é a família 4A ou 14, família do carbono. Aqui é a família do nitrogênio. Aqui é a família do oxigênio. Aqui é a família do flúor. Só que a família do oxigênio é conhecida também como o quê? Calcogênios. E a família do flúor, chamado de halogênios. E aqui os gases nobres. Gente, vocês precisam saber o nome dessas famílias. Tem que saber o nome dessas famílias. Tem que saber que é família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Tem que saber que pode ser família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Tem que saber que é a família 3B, 4B. Saber que essa nomenclatura é antiga e que a atual é a de cima. Tem que saber que é família dos metais alcalinos, família dos metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres. E tem que saber o quê? Sobre o número de elétrons da camada de valência, que são os elétrons de valência. O que são elétrons de valência? São os elétrons da última camada. Família 1A tem um elétron na última camada, 2A tem 2 elétrons na última camada, família 3A tem 3 elétrons na última camada, 4A, 4 elétrons na última camada, 5A, 5 elétrons na última camada, 6A, 6 elétrons na última camada, 7A, 7 elétrons na última camada, 8A, 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem 2. Lembra que eu falei com vocês que pode acontecer do hidrogênio vir aqui, ou aqui no meio, ou aqui na família 7A? Por que o hidrogênio está aqui? Porque assim como todos esses caras, eles têm um elétron na última camada. Isso justifica. Por que o hidrogênio poderia vir aqui? Porque todos esses caras, para ficarem estáveis, eles precisariam receber apenas um elétron. O hidrogênio também, para ficar estável, precisaria receber somente um elétron. Então o hidrogênio poderia vir aqui. Já caiu isso em prova aberta da Unicamp para você justificar, tá? E o hidrogênio vindo aqui no centro é para não fazer partido de nenhum dos dois, beleza? Então, o hidrogênio poderia vir aqui,
porque ele tem comportamento semelhante a esses caras, recebe um elétron apenas para ficar estável. E por que o hidrogênio poderia ficar aqui? Porque tem características semelhantes a esses caras, como por exemplo o quê? Só tem um elétron na última camada. Perfeito? Ok. Mota, e esse povo aqui não tem nome não? Não, esse povo aí não tem nome não, tá? Esse povo é sem nome, a gente só identifica eles assim mesmo. Agora tem um detalhe muito importante, aqui ó, hashtag OBS. Nos elementos representativos, quem são os elementos representativos? Os elementos das famílias A. Os elementos cuja configuração eletrônica termina em S ou em P. Nos elementos representativos, o elétron de diferenciação. O que é elétron de diferenciação? O último elétron posicionado. Aquele elétronzinho lá que a gente fazia números quânticos dele. Então, o elétron de diferenciação está na última camada. Ou seja, terminou em S ou em P, o elétron de diferenciação vai estar justamente onde? Na última camada. Então tá aqui a configuração do bromo, ó. Fez a configuração eletrônica dele. Onde que está o elétron de diferenciação? Aqui, ó, no 4p5. No 4p5. Repare que esse elétron de diferenciação que está aqui no 4p5, que é o último que você colocou, vai estar justamente no nível 4, que é o maior nível, tá? Que é o nível de valência. Beleza? Fechou. Vambora. E o povo que termina em D? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Tá aqui essa galera que eu já mostrei para vocês. Eles não têm nome próprio não, tá bom? E detalhe importante. Nos elementos de transição externa, o elétron de diferenciação está na penúltima camada. Ou seja, a configuração aqui, por exemplo, do escândio, termina em 3D. O elétron de diferenciação não está no maior nível. Está no penúltimo nível, na penúltima camada, que corresponde a N-1. Então tá aqui, ó. Elétron de diferenciação é o último posicionado. Repare que se terminou em D, esse elétron vai estar na penúltima camada. E se for os menininhos que terminam em F, aí você vai lembrar o seguinte, de 4F1 a 4F14 são os lantanídeos ou lantanoides. Se terminar em 5F1 a F14, 5F14, é a série dos actinídeos ou actinoides. E aí, de novo, o hashtag OBS. Nos elementos de transição interna, o elétron de diferenciação está na antepenúltima camada. Ou seja, não está na última camada, está na antepenúltima. Olha a configuração do lantânio. Terminou em 4F1. O elétron de diferenciação está aqui no 4, ó, e não no 6, que é a maior camada. Ou seja, está na antepenúltima camada. Galera, olha só. Vamos supor, deixa eu pegar esse exemplo aqui do escândio, ó. Vamos pegar esse exemplo do escândio. Te dei a configuração só do finalzinho, 3D1. Te dei só essa configuração, 3D1. Eu quero identificar o elemento na tabela periódica. Eu quero identificar o elemento na tabela periódica. Suponha que eu não disse que era escândio. Eu só disse para você o seguinte, ó. Um elemento tem a configuração eletrônica terminada em 3D1. Quem é esse elemento? Você vai vir aqui e fazer o seguinte. Opa, terminou em D. Se terminou em D, 3D, 3 mais 1, 4. Ele é do quarto período. Ele é do quarto período. Tá aqui o quarto período, ó. Quarto período. Terminou em D1. O povo que termina em D1 é aqui, ó. Aí você vai cruzar D1 com o período 4, tá aqui. É o escândio. Olha só o exemplo anterior. Terminou em 4P5. Quem é esse elemento? Opa, terminou em P. Se terminar em S ou se terminar em P, ele é de qual período? Do N aqui, ó. Termina justamente no maior nível. Então ele é do quarto período. Ele é do quarto período. E terminou em quê? P5. Você vem aqui, ó. P1, P2, P3, P4, P5. P5 e liga com o quarto período. P5 e liga com o quarto período. Quem é esse cara? Esse cara é o bromo. Perfeito? Então, por exemplo, o ferro. O ferro teria sua configuração eletrônica terminada em quê? D1, D2, D3, D4, D5, D6. E ele é do quarto período. Mas não é D, então ele não vai terminar em 4. Ele vai terminar em 4 menos 1, que vai dar 3. Então ele é do 3D6. Olha só. 3D6
é a configuração eletrônica que termina o ferro. De novo. Se a configuração eletrônica terminar em D, ele não termina no maior nível. Ele termina nesse nível -1. Então todo mundo que é do D, que é do nível 4, tem a sua configuração terminada em 3. 3D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Inclusive, galera, D4 e D9, vocês viram na aula anterior que eu falei com vocês que o quê? Átomos neutros não podem terminar em D4 ou D9. Só que para identificar o elemento na tabela periódica, você não faz aquela correção não. Deixa terminando em D4, deixa terminando em D9 para você identificar o elemento, tá? Então, por exemplo, o elemento é do D e é do quinto período. A configuração termina em D, mas não termina em 5. Termina em 5 menos 1, ou seja, 4D. Essa galera toda aqui termina em 4D1, 4D2, 4D3, 4D4, D5, D6, D7, D8, D9, 4D10. O povo que tá aqui, ó. Esse povo que tá aqui, ó. O povo que tá aqui no D, do sétimo período. Tem a configuração terminada em quê? Em D. E quanto? 7 menos 1, 6. Todo mundo aqui termina em 6D. D1, D2, D3, D4, D5, D6. D10. Se for em S ou se for em P, vai terminar justamente no nível aqui, ó. 1S1. Aqui, no 3, 3S1. E aqui, 3S2. E quem tá aqui? 3P1, 3P2, P4, P5, P6. Opa! P1, P2, P3, P4, P5, P6. Todo mundo que está aqui, ó, no S aqui, ó, e no P aqui, ó, se for do quinto período, a configuração termina em 5. 5S1, 5S2, 5P1, P2, P3, P4, P5, P6. Se tem aqui no sétimo período, 7S1, 7S2, 7P1, P2, P3, P4, P5, P6. E se tiver a configuração terminada em F? F é a galera que está aqui embaixo, ó, que está aqui dentro. A configuração de quem termina em F termina em N-2. Então você vai pegar esse número aqui e tirar 2. Então, por exemplo, 6 menos 2, 4. Todo mundo que está aqui tem a configuração terminada em 4F. 4F1 até 4F14. Todo mundo que está aqui no sétimo, ó, sétimo período, mas é F. 7 menos 2, 5. Todo mundo que está aqui termina em 5F1 até o 5F14. Sacou? Galera, dá uma revisada nessa aula aí, tá? Porque eu tenho muito massa. Então veja bem. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos ver a configuração eletrônica na tabela periódica. Lembrando que todo mundo que está aqui termina em S. Todo mundo que está aqui termina em D. Todo mundo que está aqui termina em P. Todo mundo que está aqui termina em F. Aí você vai lembrar o seguinte. Se terminar em S, vai terminar no próprio nível. Se terminar em P, termina justamente no próprio nível. Se terminar em D, vai terminar no nível que está -1. Se terminar em F, que é essa galera que está aqui dentro, vai terminar no nível -2. Então eu vou fazer aqui a configuração eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Então repara comigo. Eu vou seguir, ó, a sequência aqui embaixo. Lembra da sequência? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Eu vou fazer essa sequência olhando somente para a tabela. Presta atenção. Presta atenção. Lembra que é 1S2. Esse elo deveria estar aqui, mas não está. Tá? Então seria 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. Esse povo que é P. 2, aqui é P6, porque é P1, P2, P3, P4, P5, P6. 2P6, 3P6, 4P6 que está aqui, 5 que está aqui, 5P6. No 6, 6P6. No 7, 7P6. Se eu estiver falando de D, aí não vai ser a terminação 4, ó. Vai ser a terminação 3, porque é o nível -1. Tá aqui, N-1. Então quem tá aqui termina em 3D10. Aqui, não é 5, é 4. 4D10. Aqui,
Não é 6, é 5D10. Aqui, 6D10. E o povo que termina em F? Não vai ser 6F, vai ser 6 menos 2. Então é 4F14. E aqui, 7 menos 2, 5F14. Então vamos lá, você vai repetir comigo e vai me acompanhar. Então vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, chegou no D, subtrai 1, 3D10, foi pro P, 4P6, 5S2, subtrai 1, 4D10, foi pro P, 5P6, 6S2, apareceu o F, 4F14, foi pro D, subtrai 1, 5D10, foi pro P, 6P6, 7S2, ó o F, 5F14, ó o D, 6D10, 7P6. Uau! Você tá ficando é doido, menino. Toma uma água. Vamos de novo. E agora eu vou de novo sem frear. Tá bom? Então, ó, toda vez que eu passar pelo S e que eu passar pelo P, eu vou falar é o N que tá aqui. Quando eu falar do D, eu vou falar é N menos 1. Quando eu passar pro F, eu vou falar o N menos 2. Lembrando que é S2, P6, D10, F14. Então vai. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. É isso aí, galera. Você tá ficando é maluco, gente? Cadê o som? Mete um som nesse trem aí. Revise essa aula aqui. Bem densa, muito conteúdo, mas de muita importância para nossas próximas etapas aí, beleza? Principalmente para falar sobre ligações químicas, número de oxidação, tá? E aí a nossa próxima aula nós iremos falar sobre o quê? Propriedades periódicas. Beijo no coração, energia, 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 é química pura. Tamo junto! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.